A palavra de Deus, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nos versos 7 e 8, narra o seguinte: E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. O texto está falando a respeito de Elias. E quando nós estamos envolvidos este ano com a temática voltada para a graça de Deus, nós contemplamos aqui o gigante da fé, Elias, sendo envolvido por uma síndrome de coitadinho. Síndrome é uma soma de transtornos, é um conjunto de aflições, de amarguras que envolve uma pessoa. Não somente um transtorno, não somente uma aflição, não somente uma amargura, não somente uma angústia, não somente um sofrimento, não somente uma dor, mas a síndrome é um conjunto de transtornos. Esses transtornos que perturbam uma pessoa. E nós vemos no capítulo 19, Elias, esse gigante da fé, ele envolvido por esta síndrome que mexe com a sua mente, mexe com as suas emoções, mexe com a sua fé. É como se ele estivesse desenvolvendo um autossabotamento, isto é, sabotando a si mesmo, criando situações para não progredir, não continuar vivendo, não ter a sua fé aumentada, não ter a graça de Deus acrescida na sua vida. Então, nesta síndrome do capítulo 19, desenvolvida pelo profeta Elias, nós vemos este autossabotamento. É ele sabotando a sua própria vida. Por isto que nós lemos os versos 7 e 8. E no verso 7, quando diz: o anjo do Senhor tornou segunda vez, porque o anjo já havia falado com Elias antes. Quando nós vemos o verso 5, diz: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. Esta foi a primeira vez neste capítulo 19. Então, não somente uma, mas duas vezes, o anjo, ele dando esta palavra de ordem para Elias. Por quê? Porque ele havia desfalecido na fé. Este gigante que Deus usou poderosamente, este homem de Deus, usado por Deus poderosamente,
ele tem a sua fé abalada. Ele que já havia passado por muitas experiências, ele que havia sido alimentado por corvos, Deus providenciara aves de rapina, corvos, para sustentar Elias anteriormente. Mas não somente isto, também no capítulo 17, além dos corvos, nós encontramos 17, 14 e 15, Deus providenciando uma viúva para sustentar Elias com azeite e farinha. E Elias foi alimentado milagrosamente. E isto está registrado no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Não somente por corvos, mas também por uma viúva que só tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha para ela e para o seu filho. Mas Deus agiu de forma milagrosa, através da sua graça, e abençoou poderosamente Elias. Agora, Elias está fugindo, com medo de Jezabel, porque Jezabel havia tirado a vida de vários profetas, havia tirado a vida de vários servos e servas do Senhor. E como Elias tinha afrontado não somente Jezabel, mas os seus deuses, Jezabel envia uma mensagem para Elias e diz para Elias que assim como ele havia feito aos profetas de deuses falsos adorados por Jezabel, ela faria com o profeta Elias, iria cortar a cabeça do profeta. E foi justamente este homem de Deus, este gigante da fé, este homem cheio da graça de Deus, com experiências extraordinárias com Deus Todo-Poderoso, que teme e treme diante de uma mulher, Jezabel, e foge. E nesta fuga, ele pede a morte. Ele fala para Deus. Capítulo 19, primeiro livro dos Reis, verso 4, diz: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele, para não ser morto por Jezabel, foge. Senhores, senhoras, é como um lutador diante de um adversário, quando ele sente as suas forças se esvaindo, e na sua cabeça, no seu interior, ele chega à conclusão que o seu adversário é mais forte do que ele joga a toalha. Ele não continua lutando, ele não enfrenta, ele não tira força do mais profundo do seu ser para continuar lutando. Ele desiste, ele joga a toalha. E isto foi o que aconteceu com o profeta Elias. Nada mais, nada menos. Diante da luta renhida, diante do desafio de Jezabel, diante daquela sentença de morte dada pela rainha Jezabel, ele joga a toalha.
ele desiste de lutar, ele desiste de ser um campeão do Senhor, ele desiste de ser um gigante da fé, ele desiste de permanecer aqui na terra, na presença do Senhor, servindo na beleza da sua santidade. Ele diz: olha, eu não tenho mais força, eu não vou conseguir. É verdade que Deus me alimentou através de aves de rapina, é verdade que Deus me alimentou através de uma pobre viúva, é verdade que Deus me deu a vitória contra 850 profetas de deuses estranhos, é verdade que Deus me usou poderosamente, mas agora eu não tenho mais força, eu só mereço a morte. Todos os outros profetas morreram, os servos e servas do Senhor não existem mais, eu estou sozinho, eu não vou enfrentar mais esta rainha, nem ninguém. Eu jogo a toalha, eu desisto. Meu irmão, minha irmã, eu não sei a luta que você está atravessando, eu não sei os desafios que você está atravessando. Meu irmão, minha irmã, pode ser na área financeira, pode ser que você olhe para os seus bolsos, para a sua bolsa, para a sua carteira, pode ser que você não encontre nenhum centavo, pode ser que você não tenha esperança de conseguir nenhum centavo esta semana, este mês ou este ano, pode ser que você tenha sido demitido, pode ser que você não tenha nada lá no seu armário para alimentar a si mesmo, a sua família, pode ser que a sua família tenha se levantado contra você, o seu melhor amigo, o seu esposo pode ter lhe abandonado, a sua esposa lhe traiu, a sua noiva desistiu do noivado, o seu namorado não lhe quer mais, o seu vizinho está lhe perseguindo, o seu patrão está pegando no seu pé. Eu não sei qual a situação terrível que você está atravessando, mas como ministro de Deus, firmado nesta palavra, eu quero lhe dizer: não tome o exemplo negativo do profeta Elias. Ele que tinha tido tantas experiências com Deus, ele desiste. Não vale a pena lutar, não vale a pena continuar. A graça de Deus me acompanhou, mas só me acompanhou até aqui, não vai mais adiante. Deus não tem mais poder, parece que Ele não é mais o mesmo, Ele só resolve os problemas das outras pessoas, os meus problemas, minhas situações, por mais adversas que seja, Ele não chega mais perto de mim, não sinto mais a atuação de Deus na minha vida, eu não vou fazer mais nada, porque o Espírito de Deus não está agindo mais na minha vida. Vou fugir, eu agora vou ficar aqui esperando somente a morte chegar. Eu não sei, mas foi justamente nesta hora, foi justamente neste momento, quando ele desiste de tudo, de todos, e desiste até de Deus, desiste da própria vida. Foi justamente neste momento que a palavra de Deus diz que um anjo do Senhor lhe aparece e brada: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Não era para ele ficar parado, para ele ficar detido. Meu pastor, talvez você esteja decepcionado com a sua igreja, talvez você esteja decepcionado com os seus colegas pastores, talvez você esteja decepcionado com o conselho de pastores, com a ordem de pastores, com a sua convenção. Talvez você chegou ao ponto de dizer: não vale a pena
continuar pastoreando, servindo ao Senhor, mas assim como o Senhor enviou um anjo para o profeta Elias naquela ocasião, agora, mediante esta palavra, o Senhor está falando para você, meu irmão, está falando para você, minha irmã, está falando para você, pastor, está falando para você, pastora, está falando para você, missionário, está falando para você, pai, está falando para você, filho: levanta-te e come, te alimenta. Mas eu não estou vendo nada aqui, não estou vendo pão, não estou vendo azeite, não estou vendo farinha. Levanta-te e come da palavra de Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ao ser tentado, após 40 dias e 40 noites de jejum e oração, sentindo fome, foi tentado, foi colocado manjares diante dele, e o inimigo disse: está aí, não vale a pena você jejuar, não vale a pena você enfrentar este mundo, não vale a pena você chegar e investir nos seres humanos, não vale a pena. 40 dias, 40 noites, sem se alimentar, está aqui o manjar. E Jesus, Mateus capítulo 4, está registrado com palavras lapidares. Jesus Cristo responde para o arqui-inimigo, para o diabo, para Satanás: Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Alimenta-te agora, alimenta-te neste instante da palavra do Senhor, a palavra de ordem. Ele está dizendo para você: levanta-te e come, te alimenta da palavra, ergue-te. E a Bíblia diz neste capítulo que Elias, diante daquela palavra, vou reler, verso 8: levantou-se, pois, Elias, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Tem um caminho para ser percorrido. Este caminho é para o monte de Deus. Elias, como que tinha se afastado do Senhor, tinha se afastado da graça de Deus, da presença de Deus, como se assim pudesse acontecer. Ele, na sua mente, no seu coração, no seu espírito, tinha: mas levanta-te e come, e vai para o monte Horebe, para o monte Sinai, para o monte de Deus. Vai para lá, porque o Senhor te espera. 40 dias, meus senhores, minhas senhoras, a distância seria percorrida entre 3, 4, 5 dias. Mas a Bíblia diz que Elias percorreu 40 dias e 40 noites. É porque ele precisava dessa experiência. Não Deus, mas ele precisava de 40 dias e 40 noites. E durante 40 dias e 40 noites, aquela palavra recebida do anjo o alimentou. Ele não comeu mais nada durante 40 dias e 40 noites, porque a palavra de Deus alimentou completamente o profeta do Altíssimo. A palavra de Deus te alimenta, mas você tem que caminhar para o monte de Deus, para o encontro com o Senhor, para estar com o Senhor, para ter comunhão com o Senhor. Graça, a graça de Deus é relacionamento do salvo com o Altíssimo. A graça de Deus é relacionamento. Ele quer se relacionar. Era isto que ele queria, que Elias se despertasse. E ele anda. Interessante que o monte Horebe, o monte Sinai, quando naquele monte Moisés havia passado 40 dias e 40 noites de experiência com o Senhor. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. Tem um significado muito grande, porque isso aí é completude, é totalidade. 40 é totalidade, é completude, é experiência, é enchimento de Deus, é a graça de Deus revestindo o salvo, o servo, a serva do Deus Altíssimo.
40 dias, e ele vai e tem um encontro com Deus. E quando ele agora, renovado, revitalizado, ele agora revestido da graça de Deus, o Senhor diz: volta, volta pelo deserto, diz o texto, volta pelo deserto. Vou ler exatamente capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, verso 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho. O caminho de coitadinho, o caminho da síndrome, o caminho de autocomiseramento, o caminho de autossabotamento. Volta agora, mas de cabeça erguida, renovado pela minha graça, cheio do meu poder. Verso 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo o teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Aquele homem que pedira a morte ao Senhor, aquele homem que estava desistindo de tudo, até de Deus, aquele homem, ele agora, revestido da graça do Senhor, ele volta para ungir 2 reis e um profeta. E ao invés de ser morto por Jezabel, ao invés de Deus tirar a vida dele, Deus não atende a oração de Elias, quando pede para tirar-lhe a vida. Ao invés de Deus tirar a vida do profeta Elias, Deus o arrebata num carro de fogo e o leva para as mansões celestiais. O Senhor está te renovando agora. O Senhor está te enchendo de graça agora. O Senhor está fazendo com que a sua graça seja acrescida agora, na minha e na tua vida. Sim, levanta-te e come. Levanta-te e come da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, revestida da graça dele, me alcance e te alcance nesta hora, e que nós possamos, de cabeças erguidas, continuar realizando o trabalho do Senhor, edificando vidas e salvando outras para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele mesmo nos abençoe. Basta, o tempo de sofrer já terminou. Siga em frente, é a resposta de Deus hoje pra você. Pois aquele que pensou que tudo ia dar errado pra você, perdeu mais uma vez, está envergonhado, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Pois o Deus que entregou a resposta a Daniel, quando estava preso na cova dos leões, é o mesmo Deus que está hoje aqui para te dar vitória, em nome de Jesus. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua.
escolheu para vencer. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, não tema o inimigo, vai, ninguém pode impedir, porque Deus te escolheu para vencer, te escolheu para vencer. Escolheu para vencer. Vai. Que a graça eterna de Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.